Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, na verdade, mais um episódio da série Sem Fórmula. E o assunto de hoje é sobre a lei ou o teorema dos cossenos. Tema extremamente importante e famoso na matemática. A gente viu nos episódios anteriores dessa série a lei ou o teorema dos senos, tá? E agora, para completar, a gente vai ver o teorema dos cossenos, beleza? Você vai ver que é muito simples você entender esse conceito, porque você só precisa basicamente de uma trigonometria básica e do nosso bom e velho amigo Teorema de Pitágoras, né? É provável que você se lembre facilmente desse teorema, que quando a gente tem um triângulo retângulo e tem hipotenusa C e catetos A e B, a gente consegue relacionar os três lados desse triângulo através dessa relação aqui. Essa relação ela foi encontrada por muitos povos antigos, foi basicamente aí o primeiro teorema de matemática foi efetivamente descoberto, né? Então é algo extremamente antigo e extremamente importante, né? Aparece em todas as áreas da matemática. Então é isso que a gente vai usar e você vai ver o quão simples é resolver problemas que seriam necessários esse teorema dos cossenos. Você consegue depois dessa aula resolver eles sem decorar aquela expressão que a gente já vai descobrir qual é, mas tranquilamente você conseguiria resolver, entendendo todo o processo que a gente vai fazer, tá? Então, para exemplificar, a gente vai começar de um exemplo numérico, quando a gente tem uma situação desse tipo, em que eu não tenho um ângulo de 90 graus, igual a gente tinha aqui no teorema de Pitágoras. Se a gente tivesse, era só aplicar essa relação, mas como eu não tenho, então a gente tem que encontrar esse lado oposto ao ângulo de uma outra forma, e é isso que a gente vai investigar aqui. Então, nesse exemplo, a gente tem esses dois lados e esse ângulo de 45 aí. E a gente precisa achar esse lado x. Então, vamos supor que você só conheça, como eu já falei, uma trigonometria básica, o teorema dos cossenos. O que a gente pode fazer? Eu vou traçar uma altura, essa altura pegando aqui na base. Lembrando que essa altura, de preferência, ela tem que ficar oposta ao ângulo, certo? Vou chamar essa altura aqui de h. E aí, tendo isso, a gente pode fazer duas coisas. Eu vou pegar esse lado aqui de baixo e colocar ele um pouco mais para cá. Então, a gente sabe que todo o lado aqui é 5 raiz de 2. Mas quando eu traço a altura, lembra, por definição a altura ela é perpendicular à base. E se eu tenho essa altura e eu tenho um ângulo de 45 graus, eu posso usar aqui o seno para descobrir essa altura, né? Então, eu sei que o seno de 45 graus, ele vai ser cateto oposto a h sobre a hipotenusa 4. Então, isso daqui é raiz de 2 sobre 2, e aí a gente descobre que a altura ela vai ser 2 raiz de 2, certo? Então, vou até apagar isso daqui e escrever isso aqui como 2 raiz de 2. Só que por ser um ângulo de 45 graus, e aqui eu tenho um ângulo de 90, aqui em cima eu também vou ter 45 graus. Isso significa que esse triângulo é isósceles, ou seja, aqui embaixo também vai ser 2 raiz de 2, certo? Então já tenho essas duas medidas usando aqui trigonometria básica. Lembrando que para achar esse cara especificamente, eu poderia ter usado o cosseno ao invés do seno, ia chegar na mesma resposta, tá? Mas eu só usei esse fato de ser um triângulo isósceles para a gente ganhar tempo. Então eu tenho isso aqui que é 2 raiz de 2, esse lado todo é 5 raiz de 2. Então automaticamente eu descubro a parte direita aqui que é 3 raiz de 2, beleza? Então, formei aqui um triângulo retângulo e eu quero achar justamente a hipotenusa desse triângulo. Então a gente já está em casa, né? A gente está num território que a gente conhece, sabe resolver, usando simplesmente o teorema de Pitágoras que a gente acabou de ver, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Vou falar aqui, o x ao quadrado, ele vai ser 2 raiz de 2 ao quadrado mais 3 raiz de 2 ao quadrado. Então, o meu x ao quadrado vai ser 8 mais 18, certo? Isso é 26. Então, o meu x ele vai ser raiz de 26. Essa é a nossa resposta. Vou até colocar ela aqui, raiz de 26. Beleza? Então, você viu quão simples é achar esse lado e não usamos nada de novo. Simplesmente trigonometria e o teorema de Pitágoras. Fechado? Então, a gente já entendendo esse exemplo, vamos partir para um próximo exemplo,
que é um pouco diferente pelo fato de eu ter um ângulo aqui que ele é maior do que 90 graus. Então dá a impressão que é uma outra abordagem, mas você vai ver que não muda muito. Então o que a gente tem que fazer? De novo, eu tenho que traçar a altura, seguindo a mesma ideia. Só que a altura aqui, ela não está aqui, né? Isso não é altura. A altura é quando eu pego do vértice e eu traço perpendicularmente até a base. Só que eu não tenho a base aqui, eu tenho uma projeção da base. Essa projeção da base aqui, então, a gente considera esse encontro aqui e fala que esse segmento seria a altura. Aqui, automaticamente, a gente forma um triângulo retângulo. Então, tem essa altura, tenho esse cara aqui que eu vou chamar de Azinho, beleza? E aí, se aqui eu tenho 120 graus, quanto que eu teria do outro lado? Bom, seria 60 graus, porque esses dois ângulos juntos têm que completar 180. Então, beleza, já tenho esse ângulo, tenho a hipotenusa, consigo achar os catetos usando exatamente o que a gente já usou aqui. Então, eu vou começar pela altura. Eu vou falar que o seno de 60 graus, ele é a altura dividido pela hipotenusa, que é 8. E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, descubro que a altura é 4 raiz de 3. A mesma coisa vai acontecer para descobrir o A. E o A vai ser o cosseno, né? Então, cosseno de 60 graus, ele vai ser o A dividido pela hipotenusa 8. E o meu cosseno de 60 vale meio. Então, eu descubro que o meu A vale 4. Então, tenho A, tenho H. Agora a gente vai descobrir quem é o X. E como a gente vai fazer isso? Bom, eu vou substituir aqui, então, o A por 4 e o nosso H por 4 raiz de 3. E a gente pensa, quem que é esse lado todo aqui? Isso aqui vai ser 9, certo? Então, se eu olhar o todo aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo maior agora que eu formei. Tenho todos os lados dele. Então, a gente vai usar Pitágoras de novo. Vou falar que x ao quadrado vai ser 9 ao quadrado mais 4 raiz de 3 ao quadrado. Então, meu x ao quadrado, ele é 81 mais 4 raiz de 3 é 48, certo? Ao quadrado. Isso daqui vai dar 129. Então, meu x, ele vai ser a raiz de 129. Beleza? Mais uma vez, encontramos o valor desse lado maior, simplesmente usando coisas bem básicas aí da matemática. Então, feito isso, você já está preparado para entender qual é a expressão genérica, usando exatamente o mesmo raciocínio que a gente usou nesses dois exemplos, para a gente encontrar aquela famosa relação que vai permitir a gente encontrar o lado oposto ao ângulo, ou até mesmo o ângulo, ou algum dos outros lados, com essa expressão que a gente vai achar. Então, como eu já falei, você pode usar o teorema dos cossenos para descobrir um desses 4 elementos aqui, tá? Mas, em geral, a gente usa para descobrir o lado oposto. Então, o que a gente fez? Vamos recapitular. A gente pegou a altura, certo? A gente traça a altura. Traçando essa altura, eu formo um triângulo retângulo. Com esse triângulo retângulo, eu preciso descobrir quem é esse lado oposto ao ângulo e esse lado adjacente. E aí, se você fizer as relações, você vai descobrir que esse lado oposto, ele vai ser a hipotenusa A vezes o seno do ângulo θ. E embaixo, vou até colocar esse B aqui para baixo. A gente sabe que aqui é B, que representa todo esse lado. Embaixo a gente vai ter a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Ah, por que disso? É só você fazer o que a gente já fez aqui, ó. Pega isso daqui, a gente fala que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e aí o cateto oposto vai ser a hipotenusa vezes o seno, tá? Não tem segredo, é a mesma ideia. Só tô indo direto aqui porque eu acho que você pegou de onde vem isso aqui já. E aí, se eu tenho já este cateto, esse lado, eu posso achar o outro pedaço, já que eu sei que tudo vale B. Se tudo vale B, então isso aqui vai ser B menos A cosseno de θ. Beleza? Tenho todos os lados em função de AB e o ângulo θ. E agora eu vou descobrir quem é o C. E a gente faz Pitágoras. Então eu vou ter que C ao quadrado é igual a seno de θ ao quadrado mais B menos A cosseno de θ ao quadrado. Certo? Estou usando aqui
os catetos desse triângulo retângulo. Beleza, e aí a gente vai abrir essa expressão. Então eu tenho c ao quadrado, o que ele vai ser? A ao quadrado seno ao quadrado de θ, mais, aqui a gente usa um produto notável, que também já fiz um vídeo no canal explicando o que é esse produto notável, vou deixar o card aí em cima para você assistir, caso tenha dificuldade em entender esse produto notável. E aí, então, isso aqui vai ser b quadrado menos 2ab cosseno de θ mais a quadrado cosseno ao quadrado de θ. Beleza? E aí eu quero que você repare em duas coisas que apareceram aqui que são importantes. Primeiro é esse a seno ao quadrado de θ e esse a cosseno ao quadrado de θ. Veja que a gente pode colocar em evidência isso daqui. O que significa? Que eu tenho c quadrado vai ser a quadrado, coloco em evidência, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, certo? E quem que vai sobrar? Vai sobrar menos 2ab cosseno de θ, e na verdade colocar aqui o mais b quadrado lá que a gente tinha esquecido. Então veja que essa parte vermelha é o que a gente já tinha destacado na passagem anterior. E se você lembrar da relação fundamental da trigonometria, seno quadrado mais cosseno quadrado dá 1, certo? Então a gente já consegue resumir essa expressão nisso daqui, ó. C ao quadrado é igual a quadrado mais b quadrado menos 2ab cosseno do ângulo θ. E esse ângulo θ é aquele ângulo em azul lá. Beleza? Então, essa é a expressão, esse é o teorema dos cossenos, ou a lei dos cossenos, que relaciona os lados A, B e C com o ângulo θ. Faz sentido? E aí, talvez você, olhando essa expressão, ache muito familiar quando você olha para o teorema de Pitágoras, né? Parece muito familiar. Então, a gente vai discutir uma coisa. O que acontece quando o ângulo θ vale 90 graus? Importante a gente reparar nisso. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Vou repetir a expressão. Então, a gente tem c quadrado, a quadrado mais b quadrado menos 2ab cosseno do θ. E esse θ aqui vai ser 90 graus. E aí, importantíssimo agora, essa expressão, quanto que é o cosseno de 90 graus? Eu não sei se você lembra, mas é fácil perceber, é fácil você descobrir que o cosseno de 90 graus é zero, exatamente. E se ele é zero, toda essa expressão aqui vai zerar, ela vai sumir. Então, o que sobra? Simplesmente vai sobrar c quadrado igual a quadrado mais b quadrado, que é o nosso teorema de Pitágoras. Então, esse aqui já é o teorema de Pitágoras. Então, o que é interessante? A lei dos cossenos, o teorema dos cossenos, ele generaliza todos os casos de triângulo, inclusive o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos, ou do teorema dos cossenos. Isso que é interessante, né? Isso não era óbvio para os povos antigos, principalmente os mais primitivos, mas depois foi feita essa descoberta aqui com o teorema dos cossenos, que generaliza para quando você tem um ângulo qualquer aqui no triângulo, a gente acaba incluindo aqui dentro já o teorema de Pitágoras para quando o ângulo é 90 graus. Interessante, né? E aí, então, como eu já falei, você não precisa decorar essa expressão, né? A gente só descobriu ela usando um raciocínio extremamente simples. Eu acredito que, numericamente, deu para perceber o quão fácil é esse processo para você descobrir os lados do triângulo usando o teorema de Pitágoras e a trigonometria básica aí, beleza? E aí, por fim, eu queria só discutir uma coisa que aparece em física e que gera uma certa dificuldade nos alunos, porque parece que tem duas leis de cossenos diferentes, mas eu vou mostrar para você que é a mesma coisa. Então, o caso é o seguinte, imagina que você tenha dois vetores U e V, e eles têm um ângulo aí que eles formam. E a gente queira saber a soma desses vetores e a diferença. Então, a minha intenção nesse momento não é te ensinar a somar e subtrair vetores, mas supondo que você já tenha visto isso, quero só esclarecer uma possível dúvida que possa surgir. Então, o que a gente faz? Quando eu vou fazer uma soma, deixa eu colar eles aqui. Nessa soma, a gente sempre pega
o começo de um dos vetores e coloca no fim do outro vetor. Então, ou seja, eu posso pegar esse vetor v aqui, copiar ele e colar aqui do outro lado. E qual a vantagem de fazer isso? Porque isso daqui já vai ser a soma dos vetores, que eu pego o início de um deles e coloco lá no fim do outro. Essa aqui é a soma desses dois vetores, tá? Então, vou até colocar aqui a setinha. E tendo essa soma, vou chamar isso aqui do vetor S. Como é que a gente acha o tamanho desse vetor, né? Se eu tenho o tamanho do vetor verde e o tamanho do vetor vermelho aqui. Então, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que primeiro saber o ângulo, que estaria aqui, certo? Para que a gente use o teorema dos cossenos. Mas esse ângulo em azul, veja, eu sei esse ângulo e não esse. Mas você pode pensar o seguinte, ó. Se eu fizer um prolongamento aqui desse cara, eu tenho que este ângulo seria o ângulo θ. Então, esse outro ângulo azul que está faltando é o ângulo 180 menos θ. Beleza? Então, só para não ficar muito poluído, eu vou usar o tamanho do vetor S representado por S aqui, só para a gente não ter que usar toda aquela notação de módulo, e aí vai ficar muito poluído aqui a expressão, tá? Só quero passar para vocês a ideia geral. Então, a gente tem o tamanho do vetor S ao quadrado, estou usando o teorema dos cossenos já, vai ser o tamanho do vetor U ao quadrado, mais o tamanho do vetor V ao quadrado, menos 2 vezes U vezes V, cosseno desse ângulo, que é o 180 menos θ, ok? E aí tem uma coisa que surge que é o seguinte, quanto que seria esse cosseno de 180 menos θ? Ele seria a seguinte relação, cosseno de 180 menos θ, isso é igual a menos o cosseno de θ. Eu não vou explicar em detalhes o porquê disso nesse vídeo, tem várias formas de você demonstrar essa relação, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas a gente vai usar esse fato aqui, e aí fica a explicação para um outro dia. Usando essa ideia de que eu troco o sinal do cosseno de θ, a gente vai chegar na relação que eu vou já colocar aqui embaixo, que é essa daqui, ó. Que a soma ao quadrado vai ser U ao quadrado mais V ao quadrado menos 2UV. E aí o cosseno de θ com o sinal trocado, então eu ponho um mais aqui. E aí a gente chega nisso que seria o teorema dos cossenos, mas com um mais aqui no meio, que talvez é o que gere a principal dúvida, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora a diferença entre dois vetores, só para você entender aonde eu quero chegar. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse daqui, vou copiar de novo e vou colar aqui. Beleza, colei aqui. Agora, quando eu tenho a diferença entre dois vetores, eu tenho que pegar um deles e inverter o sentido, né? Então, se eu pegar o vetor verde aqui, eu vou apagar a setinha e vou colocar a setinha aqui, ó. Beleza. Então, qual que vai ser o vetor diferença? O vetor diferença é quando eu pego o começo do verde e ligo até o fim do vermelho. Então, isso vai representar para mim a diferença entre esses dois vetores. Vou chamar de vetor Dzinho aqui, ok? E aí eu posso usar o teorema dos cossenos, né? Aqui é bem fácil porque eu tenho o ângulo θ já enxergando esse vetor D. Então, como é que ficaria a expressão? Eu teria aqui D ao quadrado vai ser U ao quadrado mais V ao quadrado menos 2 vezes U vezes V, cosseno de θ. E é só isso. Seria simplesmente essa expressão. Aqui eu tenho o sinal de menos, aqui eu tenho o vetor D. Então, quando você está estudando física, pode ser que algum professor ou material te confunda nesse ponto, falando que quando você tem a soma, você usa uma lei dos cossenos baseado aqui no sinal de mais, que aparece aqui antes dessa parcela, e quando você tem a diferença, você teria um sinal de menos aqui. Só que eu quero que você note, e lembrando, a gente está usando aqui a regra do paralelogramo, que é o que a gente costuma usar para somar ou subtrair vetor. Mas aí voltando, o que eu quero que você perceba é que tanto essa expressão quanto essa expressão são a mesma coisa, são o mesmo teorema. A gente está usando o mesmo teorema dos cossenos. A única coisa que muda de um para o outro é esse cara daqui, porque surge um cosseno de 180 menos θ. E surgindo um cosseno de 180 menos θ, automaticamente eu troco o sinal do cosseno de θ. Por isso que aqui fica mais. Então, se você entender isso como uma coisa só e só ficar esperto quando aparecer esse cosseno de 180 menos θ,
isso daqui é um único teorema, é um único resultado. Você não precisa ficar decorando quando é mais, quando é menos, desde que você saiba qual é a estrutura de somar vetor, né? Ligar o começo de um até o final do outro, ou de subtrair vetores. E aí ficar atento qual o ângulo que está sendo formado ali nesse triângulo, e você vai saber exatamente quando tem que usar mais, quando tem que usar menos. Beleza? Basicamente isso é só uma dica extra que eu queria passar para vocês principalmente que estudam física, e que pode surgir essas relações aí, para vocês não confundirem, entenderem isso como uma coisa só. Beleza? Lembrando, se você ainda não for inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, deixar um like no vídeo se o conteúdo for relevante. E esse PDF que a gente construiu juntos aqui vai estar disponível lá no meu canal do Telegram para vocês baixarem. Fechado? Então, por esse vídeo é isso. Beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.